Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos estudar quadriláteros notáveis. Sejam A, B, C e D 4 pontos de um mesmo plano, todos distintos e 3 deles não colineares. Se os segmentos AB, BC, CD e DA intersectam-se apenas nas extremidades, a reunião desses 4 segmentos é chamado quadrilátero. Em outras palavras, o quadrilátero é um polígono simples de 4 lados. Temos aqui, por exemplo, um quadrilátero convexo e o quadrilátero côncavo. Nós vimos a diferença já do que é convexo e do que é côncavo. Convexo quer dizer que todos os ângulos aqui, todos os ângulos internos são menores que 180, enquanto que um polígono côncavo apresenta pelo menos um ângulo que seja maior que 90. Considere o quadrilátero aqui, ó, o A, B, C, D. Quais são os elementos de um quadrilátero, gente? Vamos lá. Ele tem 4 vértices, 4 lados, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, né? Não é à toa que o nome é quadrilátero. E tem 2 diagonais. Então, o quadrilátero convexo tem 2 diagonais. Outro detalhe, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero simples é 360 graus. E a soma dos ângulos externos também igual a 360 graus, que nós vimos que independente de qual seja o polígono, se é de 4 lados, 5 lados, 6 lados, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Né? E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Os quadriláteros notáveis são os mais usados, os mais aplicados ou os que recebem nomes específicos. Primeiro é o paralelogramo. Qual é a característica do paralelogramo? A característica-chave é que ele possui 2 pares de lados opostos paralelos. Então, veja, AB e CD é um par de lados paralelos e BC com AD é o outro par de lados opostos paralelos. Né? Essa é a característica-chave de um paralelogramo. A outra característica é, devido a isso, né, que é a característica-chave, é que os 2 pares de lados opostos paralelos, essa característica geram essas propriedades, ó, que ângulos opostos são congruentes, ou seja, perceba, o ângulo em A e o ângulo em C são opostos e eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. E o ângulo em B com o ângulo em D também são opostos, então eles são congruentes. A outra característica do paralelogramo é que ângulos consecutivos são suplementares. Ou seja, a soma é igual a 180. Lados opostos são congruentes, ou seja, BC e AB, além de serem paralelos, possuem a mesma medida. AB e CD, além de serem lados opostos paralelos, também apresentam a mesma medida. Então, segmento AB é congruo com o CD e BC e AD também são lados congruentes. Diagonais dividem-se ao meio. Em todo o paralelogramo, as diagonais intersectam nos respectivos pontos médios. Ou seja, elas duas aqui se intersectam em um ponto que divide tanto essa diagonal ao meio, como divide essa diagonal ao meio. Outra coisa com relação à diagonal é que ela divide o paralelogramo em 2 triângulos iguais. Essa diagonal divide em 2 triângulos esse igual a esse. Essa outra diagonal também divide em 2 triângulos iguais. Então, o paralelogramo é o primeiro quadrilátero notável. Mas o paralelogramo também tem suas ramificações. Existem paralelogramos especiais, né, específicos. Então, existem alguns paralelogramos que recebem nomes especiais por terem características especiais particulares.
A seguir, vamos estudar esses paralelogramos, que são retângulo, losango e o quadrado. Então, veja, retângulos, losangos e quadrados são tipos de paralelogramos. Mas nem todo paralelogramo é um retângulo, nem todo paralelogramo é um losango, nem todo paralelogramo é um quadrado. Mas um quadrado é um paralelogramo, um retângulo é um paralelogramo e um losango também é um paralelogramo. Só que eles recebem esses nomes específicos por terem características particulares. Primeiro, o retângulo. Qual é a característica do retângulo? É que ele possui os quatro ângulos internos congruos, ou seja, os quatro ângulos têm a mesma medida. Como a soma dos quatro tem que dar 360, se você dividir 360 por 4, vai dar 90. Então, o retângulo, veja que o próprio nome já diz, o retângulo é um paralelogramo que possui quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. Por isso que ele tem esse nome, né? Porque ele tem quatro ângulos retos, por isso retângulo, certo? Qual é a propriedade, né? Além dessa característica, quais são as propriedades de um retângulo? Né? Além das propriedades do paralelogramo, que é possuir dois pares de lados paralelos, né? Em todo retângulo, as duas diagonais são congruentes, ou seja, esta diagonal tem o mesmo comprimento dessa diagonal. Então, é a propriedade específica do retângulo. Então, veja, a diagonal de A até C é igual, né? Tem a mesma medida da diagonal que vai de B até D. O losango, qual é a característica do losango? É que ele possui os quatro lados congruentes, certo? Os quatro lados apresentam a mesma medida, né? Mas perceba que os ângulos internos são diferentes. Possui a mesma característica do paralelogramo, quanto a ângulos opostos serem iguais, tipo o ângulo em A é o ângulo em C, o ângulo em B é igual ao ângulo em D. Né? Então, a característica chave do losango é que ele possui os quatro lados congruentes. Então, AB tem a mesma medida que BC, que tem a mesma medida que CD, que tem a mesma medida que AD. Se passamos as duas diagonais aqui, as duas diagonais que são chamadas de diagonal menor e de diagonal maior, perceba que divide o losango em quatro triângulos iguais, olha só. Da mesma forma do paralelogramo, se você passar só uma diagonal, por exemplo, a diagonal maior também divide em dois triângulos iguais. A diagonal menor divide também em dois triângulos iguais. E se você passar as duas diagonais, divide em quatro triângulos iguais. Qual é a propriedade específica? As outras propriedades do losango, né? Que além de apresentar as mesmas propriedades que o paralelogramo tem, o losango apresenta a seguinte característica. Todo losango tem diagonais particulares, né? Perceba que as duas diagonais formam 90 graus, uma com relação à outra. Outra coisa, né? Além das diagonais serem perpendiculares, uma outra característica é que as diagonais de todo losango são bissetrizes dos seus ângulos internos, ou seja, essa diagonal divide o ângulo em B ou o ângulo em C ao meio, e essa diagonal que vai de A até C também divide o ângulo em A e o ângulo em C ao meio, certo? Então veja que o losango tem também suas características peculiares. O próximo é o quadrado. Quais as duas características chaves do quadrado? Junte a característica do retângulo com a característica do losango, você vai ter o quadrado. Como assim, professora? O quadrado possui os quatro ângulos retos, né? E também possui os quatro lados congruentes. Então, veja que ele possui a característica chave do retângulo e, ao mesmo tempo, a característica chave do losango, ao mesmo tempo, né? Então, o paralelogramo é um quadrado se somente se possuir os quatro ângulos congruos,
ou seja, os quatro ângulos iguais, no caso, vão ser os quatro ângulos de 90, e os quatro lados congruos. Então, veja, o ângulo em A é igual ao ângulo no vértice B, igual ao ângulo no vértice C, igual ao ângulo do vértice D, e os lados AB, BC, CD e AD são congruentes. É importante mencionar que todo quadrado é um paralelogramo, todo quadrado também é um retângulo, né, como eu acabei de mencionar, e todo quadrado também é um losango. O contrário não ocorre, certo? Nem todo paralelogramo é quadrado, nem todo retângulo é um quadrado, nem todo losango é um quadrado. Agora, o quadrado é os três ao mesmo tempo. Ele é paralelogramo, porque ele apresenta as características de um paralelogramo. Ele é um quadrado porque também apresenta a característica chave do quadrado, do retângulo. E é um losango porque ele também apresenta a característica chave do losango. Quais são as propriedades? Pelas definições, além das propriedades do paralelogramo, além das propriedades do retângulo e além das propriedades do losango, o que é que ele tem a mais? Né? O quadrado tem as propriedades características do paralelogramo, do retângulo e do losango. Então, veja, ABCD é quadrado se somente se ele é paralelogramo, ou seja, o AC, né, os lados opostos, ó, as diagonais, perceba, AC é igual a BD, e vejam que as duas diagonais também se intersecam formando 90. Então veja que ele apresenta características vistas para o paralelogramo, para o retângulo e para o losango, tudo ao mesmo tempo. E temos também que as duas diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Então, essa diagonal divide o ângulo de 90 aqui ao meio, no caso 45, 45, também divide esse ao meio e esse ao meio. Certo? Então, finalizamos aqui o que é um paralelogramo e alguns tipos especiais de paralelogramas. O próximo quadrilátero notável que nós vamos estudar agora é o trapézio. Então, um quadrilátero plano convexo é um trapézio se somente se possuir apenas dois lados paralelos. Ou seja, o trapézio, né? Enquanto que o paralelogramo apresenta dois pares de lados opostos paralelos, o trapézio só apresenta um par de lados paralelos. Certo? Então, ou AB vai ser paralelo com CD, ou AD paralelo com DC, mas nunca os dois. Então, ó, os lados que são paralelos no trapézio são chamados de base, uma chamada de base menor, a outra de base maior, e perceba que os outros dois lados são lados que nós chamamos de lados oblíquos do trapézio, né? Eles possuem alguma inclinação e não são paralelos. Então, o trapézio possui as bases, base menor, base maior, e os lados, outros dois lados oblíquos. Existem alguns trapézios que possuem características particulares e recebem, né, um nome a mais. Então, por exemplo, trapézio isósceles é se os dois lados que não são paralelos forem congruentes. Então, veja que BC é igual, é congruo, né? Tem a mesma medida do lado AD. Outra coisa, já que os dois têm, além de terem a mesma medida, eles vão possuir a mesma inclinação. Então, nós vamos ter que o ângulo em A é igual ao ângulo em B e o ângulo em C é igual ao ângulo em D, né? Devido a ter dois lados congruentes, vão possuir dois pares de ângulos congruentes, o A com o B e o C com o D. O trapézio escaleno esse recebe o nome escaleno se os lados que não são paralelos, né, forem diferentes. Né? Então, nós temos esse aqui diferente desse. Aí, por eles dois, os dois lados não paralelos, não serem iguais, os quatro ângulos internos desse trapézio vão ser diferentes, né? O A, o do B, o do C e do D, o ângulo em cada vértice aqui será diferente. Triângulo retângulo, quando é que ele recebe, quando é que o trapézio recebe
o nome de trapézio retângulo. Quando um dos seus lados, né, que não paralelos, um dos seus lados ele é perpendicular às duas bases. Ó. Perceba que o lado AD é perpendicular à base menor e perpendicular à base maior. Então, ele perceba que um trapézio retângulo ele tem dois ângulos retos em apenas um dos lados não paralelos, certo? Porque se esse outro fosse apresentasse dois ângulos de 90, já não seria mais um trapézio. Seria um paralelogramo e, mais especificamente, seria um retângulo. Então, um trapézio retângulo apresenta dois ângulos retos em apenas um dos lados não paralelos, certo? Propriedades dos trapézios. As diagonais do trapézio isósceles são congruentes, né, como esperado, já que ele tem dois lados iguais. Se você passar aqui a diagonal de B até D vai ser igual à diagonal de A até C. Igual no sentido de ter a mesma medida. Em qualquer trapézio, dois ângulos adjacentes que não são da mesma base são suplementares. Ou seja, se eu pego, por exemplo, o ângulo em B, aqui, e o ângulo em C, né? Perceba que são dois ângulos adjacentes, porque pertencem ao mesmo segmento de reta. Então, dois ângulos adjacentes que não estão na mesma base, ou seja, perceba que o ângulo em B, que é dessa base de baixo, e o ângulo C da base lá de cima, os dois juntos, né, a soma dos dois dá 180, ou seja, eles são suplementares. Então, em qualquer trapézio, por exemplo, nesse aqui, se você somar o ângulo em A com o ângulo em D, é para dar 180. O ângulo em B com o ângulo em C é para dar 180. Aqui também, o ângulo em A com o ângulo em D, o ângulo B com o ângulo C, né? São ângulos suplementares. Aqui temos, né, o resumo do que eu acabei de falar. Por exemplo, o ângulo em B, que chamou aqui de alfa, o ângulo em C, chamou aqui de θ. Perceba que os dois são adjacentes, mas pertencem às bases diferentes. Esse pertence à base menor, esse à base maior. A soma dos dois é igual a 180. E por último, em todo trapézio isósceles, os ângulos correspondentes à mesma base são congruentes, como eu já falei, né? No caso do trapézio isósceles, o ângulo em A é igual ao ângulo em B e o ângulo em C é igual ao ângulo em D. Temos um teorema que é específico do trapézio, que é o teorema da base média, que diz que em todo trapézio, o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos é paralelo às bases e igual à semissoma das mesmas. Perceba que tem um trapézio, certo? Foi traçado um segmento que vai do ponto médio de AD, do lado AB, até o ponto médio que vai, até o ponto médio do lado BC, certo? Ponto médio do lado AD, ponto médio do lado BC. Lembrando que o ponto médio é aquele ponto que divide o segmento ao meio, certo? Conectou aqui, fez um segmento que une os dois pontos médios. Em qualquer trapézio, esse segmento que une os dois pontos médios, né, não paralelos, ele é sempre paralelo às duas bases. E ele é igual à média das duas bases. Então, para você encontrar, por exemplo, você conhece o tamanho da base menor, o tamanho da base maior, e que é o tamanho desse segmento aqui que une os pontos médios, então você vai fazer a média das bases. Você vai pegar B, base menor mais base maior, e dividir por 2. Vamos aqui, pessoal, resolver alguns exemplos. Observe a imagem a seguir que representa uma região da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Considere que alfa é igual a 100, o beta é igual a 90, esse aqui é 3/4 do beta e determina o valor de K. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos, ou seja, a soma dos três, dá igual a
Aliás, a soma dos 4 dá igual a 360. Veja, o alfa é 100 graus, o beta é 90, esse aqui é 3 sobre 4 vezes o valor do beta, e o beta é 90, então vai ficar 3 sobre 4, multiplicando 90, vezes K igual a 360. Olha aqui, dá 190. Aí temos aqui, ó, 3 vezes 90 vai dar 270. E 270 não dá para dividir por 4. Mas dá para a gente simplificar, né? Mas se você não gosta de trabalhar com fração, prefere trabalhar com número decimais, aí aqui, ó, 270 dividido por 4 vai dar 67,5. Aí, 190 mais 67,5 vai dar 257,5. Vai passar para o outro membro, menos 257,5. Aí, 360 menos esse valor dá 102,5. Então, o valor de K é 102,5 graus. Questão 2. Considere um trapézio isósceles em que a base média mede 25 centímetros e o perímetro equivale a 124 centímetros. Qual é a medida dos lados oblíquos desse quadrilátero? Então, vamos considerar um trapézio isósceles. O que é a base média? A base média é aquela que nós vimos que pega o ponto médio do lado AD, vamos dizer que o ponto médio seja aqui. Pega o ponto médio do lado BC, aí une os dois através de um segmento. Essa é a base média. Vou escrever aqui assim, BM, base média. Nós vimos que a base média ela é a base maior mais a base menor dividido por 2. Certo? A base menor é essa, a base maior é essa. E os lados oblíquos, vamos chamar aqui de x e x, porque os dois são iguais, né? Já que é um trapézio isósceles, a gente chama x e x. Então, perceba que o perímetro é x mais x, que é 2x, mais a base maior, mais a base menor. E que isso aqui é igual a 124 centímetros. A questão diz que BM, que é a base média, vale 25. Produto dos meios e produto dos extremos, ou como alguns alunos costumam chamar, cruz credo. Vamos ficar aqui, ó, com 2 vezes 25 dá 50. Nós não sabemos quanto vale a base maior, nem sabemos quanto vale a base menor, mas nós conseguimos encontrar que a soma dos dois é 50. A soma das duas é 50. Então, veja, temos aqui 2x, base maior mais base menor dá 50, então vou substituir aqui 50. Agora, esse 50 aqui que está somando vai passar subtraindo. Vamos ficar com 2x igual a 74. Ficamos com 74 dividido por 2, que dá igual a 37. Então, nós conseguimos aqui descobrir a medida dos lados oblíquos, né? Medem 37 centímetros. A questão 3 diz o seguinte: juntando, sem sobreposição, 4 ladrilhos retangulares, que são o vermelho e laranja, de 10 centímetros por 45, ou seja, as dimensões diz que daqui para cá é 10 centímetros,
E daqui para cá é 45 centímetros. E um ladrilho quadrado verde de lado igual a 15 centímetros. Então, aqui é 15 por 15. Rodrigo montou a figura apresentada à direita. Com uma caneta preta, ele traçou o contorno da figura. Qual é o comprimento desse contorno? Então, é como se fosse calcular o perímetro, né? O contorno é o perímetro. Então, vejam só aqui. Alguns nós já sabemos a medida, por exemplo, daqui para cá. Daqui para cá, nós sabemos que é 45. Daqui para cá, por exemplo, nós sabemos que é 10. Agora, perceba que esse trecho daqui para cá, nós não sabemos. Ó. Daqui para cá, nós não sabemos. Daqui para cá e daqui para cá. Mas, por essa do meio ser um quadrado, a gente conclui que é a mesma medida esse trecho, esse, que estão faltando. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse trechinho de x, a gente vai tentar encontrar ele. Se a gente encontrar x, a gente consegue a medida do contorno. Então, veja, daqui para cá é 10, ó, veja, esse trechinho aqui é 10, esse é x e daqui para cá é 15. E o total daqui para cá é 45. Então, o que é que nós concluímos? Que 15, que esse pedacinho daqui para cá, 15, mais esse pedacinho daqui para cá, que é 10, mais esse trecho daqui para cá, que é x, totalizam a medida total daqui para cá, que é 45. 15 mais 10 dá 25. Passe para o outro lado, é 25 positivo, vai passar 25 negativo. Encontramos x igual a 20. Então, veja que agora nós podemos calcular o contorno, o perímetro dessa figura. Então, vamos juntos. Ó, vai ser 10, começando daqui. Vou começar daqui. Então, temos 10. Está aqui, perímetro. 10 mais o valor de x que eu acabei de calcular, que é 20. Mais daqui para cá, que é 45. Mais daqui para cá, que é 10. Mais daqui para cá, que é x, que eu acabei de calcular, que é 20. Mais daqui para cá, que é 45. Daqui para cá, que é 10. Daqui para cá, que mede x, que a gente acabou de calcular, que é 20. Daqui para cá, que é 45. Mais daqui para cá, que é 10. Daqui para cá, que é 20. E por último, daqui para cá, que é 45. Então, todos os segmentos, né, que compõem o contorno dessa figura, a gente soma. Então, temos o perímetro, que é o contorno, igual a 300 centímetros. Considere um quadrilátero ABCD, cujas diagonais AC e BD medem respectivamente 5 e 6. Se RSTU são os pontos médios dos lados do quadrilátero dado, então o perímetro do quadrilátero RSTU vale. Temos aqui o quadrilátero ABCD. Vamos traçar as duas diagonais. E agora vamos traçar os pontos médios, né? Que no caso é pegar a metade de cada segmento e conectar. Pronto, pessoal, tá aqui o esquema. O quadrilátero, traçado as duas diagonais, cada uma, essa AC mede 5, BD mede 6, e os pontos médios de cada lado também está traçado aqui. Vamos separar o esquema, aqui nosso esquema, nossa figura, em dois triângulos para facilitar o problema. Vamos começar aqui pegando o triângulo dessa parte de cima aqui, o triângulo ABC.
Veja que AC mede 5, R e S são os pontos médios, né, dos segmentos, ou seja, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Nós vimos lá pelo teorema da base média, que ela é a soma das duas bases dividido por 2. No caso, nós só temos uma base, que é a base de 5. Então, se esse segmento aqui, esses pontos, dividem esses dois lados exatamente ao meio, então essa medida corresponde à metade do 5, porque RS é uma base média. Então, RS aqui, a metade de 5 é 2,5. Encontramos RS, metade de 2,5. Perceba, se RS mede 2,5, perceba que de U até T também vai medir 2,5. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, o triângulo ACD, aqui também mede 5, aqui também é uma base média, aqui também será metade de 5. Então, nós encontramos que o segmento RS mede 2,5, e nesse raciocínio concluímos que de T até U também mede 2,5. Observe agora, gente, por exemplo, ou o triângulo ABD ou o triângulo BCD. Tá aqui, ó. A questão diz que a diagonal BD mede 6 centímetros, tá aqui os 6 centímetros. Temos os pontos médios dos segmentos, que é C e T. Então, perceba que esse, se é o ponto médio, então divide ao meio. Esse lado tem a mesma medida que esse. E esse aqui a mesma medida que esse. Se esse daqui é uma base média, ou seja, é o segmento que une dois pontos médios dos lados aqui, então nós podemos calcular esse lado com base no teorema da base média. O teorema da base média diz que nós pegamos os segmentos base maior e base menor, a soma dos dois, e divide por 2. Veja, a base menor é 0, porque aqui é só um ponto, não tem a base menor, só tem a base maior. Então, se a base maior é 6, a metade é 3 centímetros. Então, com base no teorema da base média, né, aplicando o teorema da base média, encontramos que de S até T mede 3 centímetros, certo? Porque ela é uma base média, ela é o segmento que une dois pontos médios. Então, nós pegamos e fazemos aqui a metade dessa base aqui, desse triângulo, que é o C, certo? Espero que tenham entendido. Que calculamos a medida de um segmento que une dois pontos aqui, que divide na metade. Perceba, divide na metade e divide na metade. Então, esse segmento é metade desse. Esse segmento, esse ponto, divide aqui na metade, divide aqui na metade. Então, esse segmento é metade desse, certo? Em outras palavras, de forma mais simples, é isso que eu acabei de falar. Então, veja só, se você for observar o triângulo ABD, você vai observar a mesma coisa, que RU é metade do segmento BD, porque divide exatamente esse segmento ao meio e esse segmento ao meio. Então, ele vai ser metade de BD. Então, de R até U também mede 3 centímetros. Então, a questão que é o perímetro do quadrilátero RSTU. Então, o perímetro desse quadrilátero, basta a gente somar a medida dos lados. A gente vai somar RS mais ST mais TU, certo? RS mais ST mais TU mais RU. RS mede 2,5, ST mede 3, TU mede 2,5 e RU mede 3. Veja só, o perímetro vai dar igual a 2,5, 2,5 dá 5, 3 mais 3 dá 6, 5 mais 6 dá 11. Então, o perímetro desse quadrilátero aqui é 11 centímetros. Novamente, para que fique fixo na mente de vocês. Se um segmento de reta une dois pontos médios, ou seja, o ponto médio divide esse segmento na metade, o ponto médio divide esse outro segmento na metade,
Então, esse segmento é metade desse, certo? E por hoje é só, gente. Espero que tenham gostado da aula. O próximo vídeo eu vou gravar exercícios, mais exercícios sobre esse assunto. Então, se cuidem. Até a próxima aula e um abraço.